Fala pessoal, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Estamos aqui dando sequência ao nosso bate-papo, a nossa conversa no Gravidade Cast. E hoje nós estamos em mais um episódio e, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos muitos convidados comuns, jovens comuns como eu e você, mas que têm histórias extraordinárias para compartilhar e nos ajudar. E diferente das outras vezes, hoje eu não tenho uma pessoa que eu possa ter adjetivos para falar sobre ela. Hoje ao meu lado eu tenho um amigo, eu tenho um musicista, acredito que seja essa a palavra, eu tenho um ministro do louvor. Hoje eu trago a vocês o Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo, meu querido. É muito bom estar aqui, né? Participando desse podcast para estar compartilhando um pouco do que eu já vivi, do que eu aprendi nessa minha trajetória com Deus, do que eu consegui superar, né? E eu espero que seja algo proveitoso, algo que sirva de algum modo como aprendizado para alguém. Amém. E desde já, o meu convite a você assiste até o fim. Desiste não, para pela metade não. Dois caras aí chato falando, mas dá um pouquinho de atenção para esses caras chatos que vão falar. Eu acredito que o nosso papo agora, o que o Luiz vai trazer, talvez não te alcance de imediato, mas com toda certeza você vai conhecer alguém que, quando você ouvir alguma coisa, você vai lembrar de alguém, talvez possa ajudar esse alguém. E para a gente começar, Luiz, eu gostaria que você falasse quem é o Luiz, quem é o Luiz Carlos, quem é o Lula, como a gente conhece. Então, como já foi falado, né? Meu nome é Luiz Carlos e eu sou da cidade de Caruaru, Pernambuco. Faz pouco menos de 14 anos que eu me converti. Faz bastante tempo. E em nenhum momento eu decidi sair da igreja. Em nenhum momento eu me vi longe dos caminhos de Deus. Porque desde quando eu entendi o que era servir a Deus, desde quando eu, de fato, me converti, eu em nenhum momento me enxergava fora da igreja. Mas muitas das vezes a gente se prende nesse pensamento de tipo, não, agora eu me converti e, de fato, eu não vou mais me afastar da igreja. E isso não significa que a gente esteja livres ou que a gente esteja de fora dos problemas que existem no mundo em si, né? E é isso. Eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura e talvez até uma culpa de algumas igrejas, de algumas denominações, de achar de que, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, então agora existem bênçãos sobre a minha vida e que nada de ruim vai acontecer e que nada de mal vai me alcançar, que praga nenhuma vai chegar na minha casa. E isso é um engano terrível, porque sim, crente adoece, crente fica desempregado, crente enterra seus mortos, crente passa por situações adversas. Nós não estamos livres disso, isento disso, porque mesmo nós, o costume do que os teólogos falam de o já, mas ainda não. Então eu entendo que eu não sou desse mundo, que eu não vim para esse mundo, que eu não vivo nesse mundo, que existe um mundo que me aguarda, mas enquanto eu não parto para esse mundo e o meu Senhor desse mundo vem me buscar, eu ainda estou nesse mundo e logo sujeito a tudo a esse mundo. E aí você falou algo muito interessante, que foi a respeito do nunca pensou em se afastar do Senhor, nunca pensou em se afastar da igreja. E aí a minha pergunta talvez essa fala seja muito boa, seja muito bonita, mas a minha pergunta exata para você sempre mesmo permanecendo fisicamente dentro da igreja, você esteve na igreja? É bastante interessante pensar em tudo que você falou, porque a gente realmente fica nessa cúpula de que agora que eu me converti, agora que eu estou na igreja,
eu vou ficar livre de todos os problemas do mundo em si. E isso eu tinha como entendimento de, não, eu estou na igreja, então agora eu estou livre de tudo, né? E quando eu comecei a ter sintomas de depressão, eu fiquei um pouco sem entender, porque um jovem cristão está na igreja todos os dias, mas é como você disse, muitas das vezes a gente está na igreja, mas só fisicamente. A gente não está, de fato, participando daquele momento. E eu acho que muitas das vezes é isso que faz com que muitos crentes, né, venha cair de várias maneiras. O estar na igreja só fisicamente, mas não com uma vontade de verdade de estar ali. Foi engraçado aí porque você agora citou algo que a gente não tinha mencionado até então, que é a questão de um jovem, agora que seja muito louvável, porque é muito louvável dentro do momento atual que a gente vive, a gente ter uma igreja e ter jovens que de forma intencionais entendem, eu quero estar aqui, eu não quero estar fora desse ambiente. Mas aí por algum motivo, alguma coisa bate a porta e agora esse jovem está na igreja, ele está presencialmente em todos os cultos, ele não falta nada, mas como você mesmo falou, só presencialmente. Então, como foi para você descobrir e lidar como esse jovem que de forma intencional cresceu dentro da igreja, viveu dentro da igreja e que agora se descobre a esse ponto com a depressão e se sente ali só fisicamente? Como é lidar com isso? Foi bastante complicado porque eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu já comecei a participar do departamento infantil. E eu gostava muito de estudar a Bíblia, eu gostava muito de buscar. E um dos apelidos que eu tinha era Bíblia Ambulante. Isso é verdade, tá, gente? Isso é pura verdade. Ninguém ganha desse menino numa espada bíblica em qualquer coisa que seja. E, para mim, quando eu tive entendimento de que eu estava com sintomas de depressão, foi meio que um baque. Porque eu não conseguia entender de como alguém que entende tanto da Bíblia, alguém que busca tanto entender do que a palavra de Deus diz, se encontra agora em um estado depressivo. E foi bastante difícil para eu entender isso, porque na minha cabeça eu não tinha isso, na minha cabeça eu não poderia ter isso, porque eu estava na igreja, eu sabia da palavra de Deus, então era impossível eu ter isso. E a maior briga foi ter que aceitar esse meu momento de estar passando por essa depressão. Então, na minha cabeça, começou uma guerra muito, muito, muito grande de ter que mostrar para a igreja que eu ainda era aquela criança que sabia da Bíblia. Tenho que mostrar para a igreja que eu ainda sou esse referencial que a igreja tanto falava que eu era, tanto esperava que eu era, né? Porque cria-se uma pressão. Porque se você cresce, né? Você cresce na igreja desde criança com essa cabeça de que ele sabe muito da Bíblia, ele sabe muito da palavra. Então, cria essa expectativa de que você... Se esperar muito de você. Que se espera muito de você. Então, como é que a igreja iria reagir diante disso? Diante de alguém que sabe tanto da Bíblia, mas agora está ao mesmo tempo contraindo uma depressão. Então, cria-se essa pressão e é muito complicado lidar com isso. E aí você falou que desde criança foi essa pessoa ativa, essa pessoa que era boa de Bíblia, que buscava, que queria. E aí a minha pergunta para você é, quando exatamente você descobriu esses primeiros sintomas? Então, ainda na infância? Não, só bem mais tarde. O que você acha que desencadeou isso foi algo na infância? Porque talvez um dos maiores problemas que nós temos talvez seja isso que você falou, da aceitação e também de descobrir quando é que isso aconteceu. Porque não tem isso de eu fui dormir bom e amanhã... Gente, ontem eu estava assim, hoje eu não estou. É como se fosse um processo. E eu sinceramente, eu não entendo muito bem. Foi um processo bastante complicado de entender, né?
Não foi na infância, foi num processo de adolescência para a juventude. Né? Foi em 2013 que eu comecei a ter esses sintomas. Então, eu percebia que não era só questão de desânimo, que geralmente todo mundo tem. Que todo mundo tem um dia que não quer fazer nada, todo mundo tem aquele dia que só quer ficar quieto. Eu percebi que era algo diariamente. Foi acontecendo, meu ânimo para estudar foi meio que acabando na escola. Eu sempre fui um aluno nota 10 na escola, mas ao decorrer desse ano eu comecei a não querer mais estudar. E não é um não querer de ser rebelde. Era de verdade um desânimo. Então eu não via mais, não conseguia mais enxergar vontade de ir para a escola estudar, não conseguia mais enxergar vontade de fazer tudo aquilo que eu gostava. E para mim, quando eu acordava, a minha vontade era de fato ficar deitado na cama, era de fato não sair dali. E foi um processo muito complicado, porque na minha cabeça eu nunca tinha ouvido falar sobre depressão, nunca tinha ouvido falar sobre algum caso assim. Então, eu não entendi o porquê eu estava daquele jeito. Eu não entendi o porquê eu estava tão para baixo todos os dias, se eu era uma pessoa totalmente contrária. E o interessante é que de fato, eu não conseguia ver se era alguma coisa relacionada à minha infância, porque eu considero que eu tive, sim, uma infância boa, tive uma infância tranquila. E foi meio que um processo muito complicado para entender tudo isso, para eu conseguir enxergar de fato o que estava acontecendo comigo. É muito complicado porque essa percepção ela não vem de imediata. Essa percepção ela não chega do dia para a noite da gente entender de onde vem, do porquê vem. E aí, quanto a essa percepção, a você começar a juntar essas peças e dizer, não, eu estou com depressão. Quanto tempo isso levou? Como aconteceu? Que auxílio você teve para que isso acontecesse? Eu lembro que em 2013, na escola, meio que era quase tipo modinha, o pessoal meio que juntar um grupinho em um canto e se automutilar na escola. E eu sempre estranhei isso, sempre não aceitei isso. Só que com o decorrer do tempo, eu fui pesquisando melhor sobre isso, fui pesquisando por que as pessoas faziam aquilo, porque na minha cabeça não fazia sentido. E eu lembro que foi no final de 2013 que eu tive essa vontade de fazer isso também. Então, a primeira vez que eu fiz isso, de fato, veio um alívio para todo aquele desânimo, para toda aquela angústia que eu estava começando a sentir. E eu, automaticamente, vi uma saída. Mas, ainda assim, eu não conseguia entender de onde aquilo estava vindo. Então, foi um processo meio que delicado também, no ano seguinte, para eu começar a estudar. Eu acho que foi a partir desse ano de 2014 que começou a surgir muita página no Facebook. No tempo o Facebook era a rede social mais em alta que tinha. E começou a surgir muita página de ajuda, muita página que contava a história de outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. E eu comecei a meio que usar o tempo vago que eu tinha de ficar indo de página em página para poder entender, de fato, o que poderia estar acontecendo. Então, quando eu vi que eu poderia estar tendo uma depressão, eu automaticamente comecei a tentar entender melhor o que é a depressão em si. Porque não adianta a gente enxergar o problema sem tentar entender como é que aquele problema funciona. Sim. Então, quando eu
comecei a entender de fato o que era depressão, como a depressão agia na vida das pessoas, foi ainda mais complicado para mim, porque nesse meio tempo de tentar entender o que era depressão, eu já tinha me fechado totalmente do ciclo da amizade que eu tinha. Eu já tinha me fechado totalmente dentro de casa. Então, todas as angústias que eu sentia, toda a agonia que eu tinha na alma, era tudo agora sozinho dentro do meu quarto. Então, todas as vezes que eu tinha vontade de chorar, eu chorava sozinho. Todas as vezes que eu tinha vontade de gritar, colocar para fora minha dor, era tudo sozinho. Eu meio que me fechei de fato. E chegou um momento que eu não conseguia nem de fato conversar com o próprio Deus. Porque eu ainda estava nessa ideia de como é que eu conheço tanto da Bíblia e está deixando eu passar por isso. Então meio que eu excluí e coloquei ele de canto também. Meio que o culpou. Sim, porque eu não entendia o porquê estar passando por aquilo. Porque nesse meio tempo que eu estava buscando o que era depressão, o que se ouvia muito na igreja era que era por falta de Deus. Sim. Era só isso que se ouvia na igreja. E eu lembro que nesse tempo começou a surgir vários e vários casos. E nisso foi meio que uma epidemia dentro de qualquer igreja. E o que as pessoas falavam era isso. Não, é falta de Deus. Vai orar. E vai estudar a Bíblia. E não sei o que, não sei o que. E não entrava na minha cabeça, porque eu não tinha falta de Deus. Eu buscava Ele. Eu era aquela pessoa que, se você me perguntasse qualquer parte da Bíblia, eu conseguiria abrir, eu conseguiria falar onde é que está, eu conseguiria explicar, eu conseguia entender o que de fato estava passando na palavra de Deus. Então, como é que eu estava tendo essa depressão por falta de Deus, se eu era a todo tempo, 24 horas ali, fechado com Deus? Então, meio que isso criou um bloqueio em mim. E eu nunca saí da igreja fisicamente, né? Mas, de fato, eu criei esse bloqueio e me afastei de Deus. Eu não tinha mais essa vontade de buscar, porque buscando não, eu estava com depressão. Então, para mim, não encaixava. Fazia sentido. Eu ficava só no meu canto. E, de fato, foi um processo muito complicado tentar entender tudo isso. Aí você falou a respeito de se afastar dos amigos, de se afastar de todo o seu ciclo e, de fato, chorar sozinho, ficar sozinho, meio que se excluir porque você não conseguia mais se ver naquele meio. Para você, como era o comportamento dessas pessoas? Como era o comportamento dos amigos? Para agora fazer com que o outro lado da história também possa entender um pouco o que fazer ou como agir. Até porque, igual eu falei para você, existem situações que eu particularmente, eu não sei como lidar. Eu tento entender e principalmente a gente aqui está falando para um jovem cristão. Então a gente vai estar sempre batendo nessa tecla de falar de Deus. É porque Deus. Mas e como eu vou falar isso para alguém que não é? Mas aí, em contrapartida, eu tenho um jovem cristão, como você falou, que se questionava se existe um Deus na minha vida, porque esse Deus está deixando que eu passe por isso. E além dessa luta interior em você, agora tem essa questão de se isolar por conta disso, e tem o ciclo social, os amigos, a própria igreja que não enxerga, não detecta isso e nem sabe como lidar com isso. Então, para você, nesse momento, como é, primeiro, como você se sentia com relação a isso nesse momento, a essas pessoas, e o que você diria que essas pessoas deveriam fazer? E eu lembro que, de imediato, quando a primeira vez que eu me cortei, eu fui meio que falar com uma rodinha de amigos que eu tinha, meio que começaram a criticar e a julgar bastante. Então esse foi o primeiro bloqueio que eu criei na minha mente, de não falar, de não me abrir com ninguém. Sim.
porque de fato o que iria surgir era só isso. Então, meio que para mim, me excluir da rodinha de amigos era meio que uma forma de me sentir seguro. E muitas das vezes eu... Como se a solidão, estar só, era seu ponto de segurança. Sim. E muitas das vezes eu ficava mal, porque estava nítido que eu não era mais aquela criança, mas não era mais aquela pessoa que estava, de fato, animado para tudo. Estava nítido que estava acontecendo alguma coisa. E na igreja em si, várias pessoas que eu tinha muita proximidade na igreja em si, nunca chegou para, de fato, conversar, de fato, tentar entender o que estava acontecendo no momento. Teve algumas pessoas que ainda falava algumas coisas, mas eu não via aquele interesse de fato de tentar entender o que realmente estava passando para poder ajudar de alguma maneira. E muitas das vezes eu não via também esse apoio na igreja, Sim. porque o que se ouvia falar era que era só falta de Deus, ou que estava em pecado, ou que estava fazendo pacto. Até isso era falado dentro da igreja. Então, meio que para mim não fazia sentido me abrir com ninguém. Porque se a minha rodinha de amigo me excluía, Os mais próximos. se a igreja não enxergava e o que se falava na igreja era coisas que, como se ter depressão fosse o pior pecado do mundo, então eu vou ficar quieto no meu canto, tentando passar por isso, sem entender de fato o que é isso, e vou me isolar. Esse era o meu ponto de segurança, de fato. Entendi. E diante desse cenário, o que você diria hoje para esses amigos? Se você tivesse a possibilidade de voltar no tempo naquele exato momento, ou até para outras pessoas que passam por isso hoje, o que você diriam para amigos de pessoas que têm depressão? O que eu diria é algo que parece besta, algo que parece bobo, mas é algo bem simples, que é chegar e abraçar. Eu sentia essa falta de Necessidade. de ser abraçado de fato. Porque muitas das vezes que eu tinha esse retorno, era porque eu ia atrás de pessoas que eu enxergava que estava tendo esse início de depressão. E meio que tinha um retorno dessa pessoa porque a depressão cria, de certo modo, essa carência. Então, se você vai atrás, você tem um retorno por conta dessa questão da carência. E é bastante fácil lidar com pessoas assim. Porque a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, porque a gente tem que falar as palavras certas para não machucar nem nada. Mas, na minha questão, eu nunca busquei uma palavra certa de conforto. Eu nunca busquei algo que viesse massagear o meu ego. Eu queria, de fato, só ser abraçado. E, de fato, que as pessoas sentissem comigo o que eu estava sentindo. Que não era isso que eu tinha. E aí você também acabou falando a respeito de como... E aí eu vou citar a igreja porque a gente é cristão, jovem cristão, no meio cristão. E você falou a respeito de como as pessoas olhavam para você. Então, as pessoas, não só você, mas os demais jovens, as demais pessoas que sofriam com a depressão. E geralmente a resposta é: vai orar. E geralmente a resposta é falta de Deus. Ou são pecados. Ou são pactos, como você falou. Ou o que quer que seja do tipo. E hoje, no nosso ponto de vista, isso é uma ignorância muito grande. Isso é uma ignorância muito grande porque o lugar onde a gente se deve acolher, às vezes afasta. O lugar onde deve servir de cura, tem ferido. E aí, dentro desse ponto de vista agora, como se manter fiel ao Senhor, servindo ao Senhor,
crente dentro da igreja, sendo que você está passando por um turbilhão de emoções e coisas que você não entende em você e agora sendo atacado fora de você também. Então, como permanecer de pé em meio a esse caos todo? Eu sempre tive na minha mente de não querer mais estar na igreja depois que eu tive depressão. Eu não queria mais ter que servir a Deus e não por me sentir, não por ter raiva dele, por eu estar passando por isso. Mas na minha cabeça ficou preso isso, de não, eu tenho isso porque eu estou em pecado, então eu não quero estar na igreja com isso, porque eu não estou conseguindo me aproximar de Deus por conta dessa situação. Só que muitas das vezes, quando eu lembro bem que muitas das vezes eu chegava e quando eu me automutilava bastante de várias e várias formas, às vezes tentava até suicídio. Da primeira vez que eu tentei, sem explicação, porque a lâmina era nova, eu tentava com muita força enfiar a lâmina, mas ela não entrava. E a lâmina era nova, porque eu tinha comprado no mesmo dia a lâmina. Então, na minha cabeça, eu não entendia o porquê aquilo não estava, porquê não estava entrando, porque eu não consigo fazer isso. E eu deixei para lá e fui dormir. E até que eu entendi que era, de fato, o cuidado de Deus na minha vida. E em todas as vezes que eu tentei suicídio, de várias formas, eu nunca conseguia. E não era porque eu não estava fazendo da maneira certa. Porque eu já tinha estudado sobre como fazer da maneira certa. Eu já tinha estudado onde fica todas as veias principais do coração para poder cortar elas. Já tinha estudado sobre medicamentos. Não era algo aleatório. Não era algo aleatório que eu estava fazendo. Não era algo que eu sabia o que estava fazendo. Mas não surtia efeito nenhum. E depois de um tempo, eu entendi que não era porque eu estava fazendo da forma errada. Era porque Deus estava cuidando de mim naquele momento. Aleluia. E eu falo para qualquer pessoa hoje em dia que, para mim, é impossível sair da igreja. Eu não consigo. Porque eu sei de onde Deus me salvou. Não era para eu estar vivo desde 2014, que foi quando eu tentei suicídio da primeira vez. Mas se eu estou de pé hoje, é porque foi Deus. E quando eu entendi que não consegui fazer, porque Deus estava cuidando de mim naquele momento, de que eu não consegui ter sucesso nisso, que foi porque Deus estava do meu lado, eu tive total entendimento de que aquela depressão que eu estava passando não era por falta de Deus. Não era porque Deus não me amava. Não era porque Deus não estava comigo. Era de fato algo externo. Era de fato algo interno também. Então, meio que foi ficando mais fácil de começar a entender o que estava acontecendo comigo, depois que eu tive o entendimento de que Deus nunca me deixou em nenhum momento. Uau. Só para deixar um pouco claro, talvez mais claro, se ainda não ficou, eu não sei nem a palavra correta para falar, mas eu quero que você deixe claro. É claro que a gente vai se manter falando sobre a depressão, porque senão a gente não daria conta num vídeo só. Eu queria que você falasse de forma bem sincera e honesta quais distúrbios psicológicos você sofre, você enfrenta hoje, não mais lá na adolescência, não em 2014, hoje, 2023. Hoje, 2023, eu ainda tenho depressão, né? Não parece, mas eu ainda sofro de depressão. Eu ainda, às vezes, raramente, tenho pensamentos suicidas e
pouquíssimas vezes tenho ansiedade. É raro, mas eu ainda em si tenho tudo isso. Mesmo que seja estranho falar, porque um jovem cristão, porque Deus ainda não curou ele, né? Mas eu ainda tenho sim. E eu acho que eu comecei a melhorar quando eu aceitei que eu tinha depressão. Então você diria que a primeira coisa a tentar movimentar isso chama-se aceitação. Sim, se chama aceitação. É bastante complicado a gente aceitar coisas assim, porque é raro alguém que vai entender de fato isso. Então, aceitar que você tem esse problema, que você tem depressão, aceitar que você precisa de cuidados dessa depressão é um processo muito difícil. Não é um processo fácil você sentar sozinho e falar para você mesmo, não, eu tenho depressão e eu preciso de cuidados. Não é fácil. Mas depois que eu aceitei que eu tinha, quando eu entendi de fato que eu estava precisando de um cuidado, eu comecei a melhorar bastante no sentido de conseguir lidar com minhas crises depressivas, com conseguir lidar com meus pensamentos suicidas. E hoje em dia é mais leve. Toda essa questão da minha depressão, ela é mais, meio, digamos que controlável. Você falou a respeito de como cristão, e eu achei muito interessante a forma como você colocou, que pela forma como você estudou os meios de fazer, de tentar fazer, e não dar certo, não porque você não sabia o que estava fazendo. E você colocou isso como, de fato, entender que era o próprio Deus cuidando de você. E talvez pareça um pensamento um pouco até lógico e simples, porque você é a criança que cresceu na igreja. Você é a criança que conheceu o Senhor desde a infância. Mas e como lidar, então, com a pessoa, o jovem que tem depressão, mas que não conhece o Senhor? Como lidar com esse jovem que está lá fora e que está, às vezes, dentro do quarto e que se isolou do ciclo social e que não é porque não é cristão que precisa de ajuda, muito pelo contrário. Então, o que dizer para esse cristão? Como ajudar essa pessoa que não é cristã, esse jovem que não é cristão, que não conhece o Senhor e que está passando... Eu já conheci várias pessoas com depressão, com todo tipo de problema psicológico. Eu não sou nenhum especialista, de fato, do assunto, né? Tem psicólogos e psiquiatras para isso, mas, de fato, eu acho que o nosso papel é sentar e ouvir. Porque a gente acha que precisa fazer 1001 coisa para poder ajudar alguém com depressão. Mas, de fato, sentar e ouvir, e muitas das vezes não falar nada, e só abraçar e deixar a pessoa desabafar, deixar a pessoa falar tudo o que sente, já é um alívio para ela. Muitas das vezes a gente não precisa, de fato, sentar do lado dela e falar da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, muitas das vezes de fato, senta aqui, conversa comigo, o que está acontecendo. Fala para mim. Coisas diárias do dia a dia. Coisas do dia a dia. E muitas das vezes a gente tem que entender que aquele problema que ele está passando, que muitas das vezes para a gente é algo bobo, é uma besteira, para ele é algo sério. Então, o ouvir sem julgar é necessário. O sentar para conversar é necessário. Porque, às vezes, eu digo por mim, muitas das vezes, eu não queria alguém para falar a solução do que eu estava passando. Eu só queria, muitas das vezes, soltar o que eu estava passando. Só ser ouvido. Só ser ouvido, um abraço e acabou. E é muito, muito importante a gente abrir nossos olhos para isso. A gente abrir nossa mente para isso. A gente abrir nossa mente para que quem tem depressão eles não tem isso porque estão de algum modo afastados de Deus, estão de algum modo longe de Deus. É uma doença. É várias e várias e várias questões que muitas das vezes é de família, muitas das vezes é questões internas de
de aceitação própria, que vai criando tudo essa bola de neve e cria todo esse problema. Então, a gente só fazer nosso papel de entender a pessoa já é o bastante. A gente fazer nosso papel de ouvir sem julgar já é o bastante, já é o necessário. Já é alguma coisa muito grande que a gente faz por alguém que tem depressão. Eu acho que como cristãos e na posição de jovens cristãos e que de alguma forma já exerce algo dentro da própria igreja de influência, eu acho que a gente deve muito como cristão a pessoas que passam, que sofrem com depressão. Nós temos uma dívida grande, talvez muitas das vezes por ignorância, muitas das vezes por simplesmente ser religiosos. Então a gente quer atribuir, a gente vê um problema e a gente quer trazer a solução para o problema. Então a gente vê alguém com depressão e a gente quer automaticamente julgar. E além do falta de Deus, do orar mais, do capeta, do demônio no popular, muitas das vezes existe uma outra palavra também que a gente usa. E é essa palavra que eu quero que você passe para mim, se você já teve de lidar com ela e como foi ouvi-la dentro da igreja, que é a palavra vitimismo. Eu acho que a gente é muito bom em apontar e julgar as pessoas e dizer assim, é vitimismo. Tá dessa forma porque também não sai daquele quarto. Tá dessa forma porque também é chamado para sair com as pessoas e não sai. Não se envolve para servir, não se envolve para trabalhar, não faz algo da vida. Tá acostumado a isso. É vitimismo. Como lidar com isso? É muito difícil. Porque a gente entende que não é por isso que a gente não sai do nosso quarto para socializar. A gente entende que não é porque eu não estou a fim de sair com meus amigos para comemorar, para curtir. É porque, de fato, não faz mais sentido na nossa cabeça nos levantar para isso. De fato, não tem sentido na nossa cabeça sair do nosso canto para comemorar, para festejar qualquer coisa na vida se a nossa vontade não é mais de estar vivo, de existir. Então, muitas das vezes eu ouvia isso, só que eu tentava buscar meio que forças em pequenas coisas que eu ainda gostava. Porque mesmo que a gente tenha toda essa questão de não querer mais estar aqui, de não querer mais estar vivo, de dar depressão, tirar todo esse ânimo, sempre vai existir, nem que seja uma coisa que você ainda tem vontade de fazer. Sempre vai existir uma coisinha que você ainda vai ter ânimo de fazer. Então eu me apegava nisso. Eu me apegava nessa coisinha, nessa vontade que eu tinha, né? E eu acho muito, muito interessante isso, porque quando eu passava muito por isso, que eu passava de ser chamado de egocêntrico, de vítima, e eu tentava de várias formas achar alguma coisa que tirasse meu foco de todas essas coisas que eu ouvia, né? E quando eu decidi escrever, e eu escrevia bastante, comecei em 2015 a escrever. Gente, porque eu esqueci de dizer que a pessoa também é escritor. E o interessante é que essa vontade de tentar sair dessas conversinhas que eu ouvia, de todas as palavras que eu ouvia ao meu redor, essa vontade de escrever para poder, de fato, colocar para fora o que eu estava sentindo, já que ninguém estava me ouvindo, me fez ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Porque eu comecei a não me engasgar, a não me afogar nas minhas próprias palavras, porque de qualquer forma eu estava colocando elas para fora. E isso foi gerando algo bem mais do que algo para me aliviar, para ainda me dar um ânimo na vida, né? Uhum. Tanto que hoje em dia tenho um livro publicado, e o interessante é porque algo simples que eu peguei para minha vida, para me dar um escape daquele momento que eu estava passando, hoje em dia
faz com que eu consiga fazer disso algo além. Então, eu concluí um livro, iniciou com a vontade minha de escrever coisas aleatórias para poder desabafar o que estava aqui dentro, é algo muito grandioso para mim. Sim. A gente falou a respeito agora de como a igreja se comporta hoje. E eu acabei de falar a respeito do débito que eu acredito que nós temos com essas pessoas. Os ciclos sociais, os amigos. Mas existe um ponto que é muito importante e chave para nós todo tempo, que é família. E aí eu queria que agora você citasse isso com relação à sua família. Quando isso foi perceptível, se foi perceptível, como foi notado, quem notou primeiro, como chegaram até você, como foi para a sua família enxergar em você um jovem depressivo? Eu não, de verdade, eu não culpo minha família de nada que eu passei na minha depressão. Porque eu nunca, nem quando eu comecei em 2013 até o dia de hoje, eu nunca sentei para conversar com eles para falar de fato que eu tenho isso, né? Tudo que eles sabem, eu acredito que seja só por ouvir de pessoas ao meu redor. E eu não culpo eles por isso, eu não culpo eles por não sentar comigo para falar sobre esse meu comportamento, porque foi uma decisão minha. Porque a gente nunca teve, de fato, a gente nunca teve uma vida muito fácil. Sim. Então, para mim, não fazia sentido eu levar os meus problemas para dentro de casa se já tinham os problemas em casa, né? Minha mãe criou eu e meus 2 irmãos sozinha, praticamente, né? Depois que meu pai saiu de casa em 2010. E eu nunca tive essa vontade de levar preocupação para ela com isso, nem preocupação com meu pai com isso, nem preocupação para meus irmãos com isso, né? Eu sou o filho mais novo lá de casa e eu nunca tive esse interesse de levar preocupação à toa para eles. Hoje em dia eu paro e penso e eu me arrependo muito, porque de fato a melhor base que a gente tem é a nossa família. E o que acontece hoje em dia é muito difícil, porque os pais de hoje em dia não querem ouvir seus filhos, porque eles acham que, como na época deles aconteceu de uma maneira, eles meio que espelham a vida deles nos filhos. E isso, eu acho que isso é o que mais tem causado depressão, de ansiedade, todo tipo de problema psicológico na juventude de hoje em dia, no adolescente de hoje em dia. E o mais engraçado é que às vezes a gente ouve de pessoas do tipo dizer safadeza. Sim. Eu falo porque eu já ouvi pessoas citarem mas isso é safadeza, porque eu passei por isso, por aquilo, eu não tinha isso, tal pessoa tem de tudo que eu nunca tive. Então é safadeza. Porque como é que eu passei por essas dificuldades, por essas privações e não tenho essas coisas? Então a gente consegue enxergar o ponto da ignorância. E às vezes não é maldade, é de fato ignorância. Ignorância não é maldade. Sim. De fato, essa ignorância tem travado muito. E os pais de hoje em dia tá com essa mente fechada para como o mundo evoluiu de fato. Porque eu enxergo que o mundo, de fato, ele evoluiu bastante. Só que os pais de hoje em dia parou no tempo. Então, de fato, para eles é só safadeza. Para eles é só drama. Porque no tempo deles não era assim. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre isso. Que ele fala que antigamente, quando alguém... Ele fala o seguinte, que antigamente quando alguém se sentia muito mal... estou muito mal, vou voltar para a lavoura. E acabou-se. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente se sente mal. Hoje em dia a gente se sente numa situação péssima. E quando a gente abre qualquer rede social, a gente vê milhões e milhões de pessoas tendo uma vida boa. A gente vê milhões e milhões de pessoas conquistando
o carro do ano, a gente vê várias e várias pessoas se casando, formando família, e o mundo evoluiu por isso. Então, se eu pego uma pessoa de antigamente que não tinha toda essa tecnologia de rede social, que não tinha, mesmo que para mim a rede social seja uma farsa, mas não tinha toda essa tecnologia. Então, quando alguém antigamente se sentia mal, se sentia de verdade péssimo, eles não tinham uma rede social para jogar na cara deles que tem pessoas sendo felizes. Enquanto eles não. Enquanto eles não. E isso afeta muito o jovem hoje em dia porque, de fato, meio que cria na nossa cabeça que o mundo é injusto. Porque como é que eu tô mal e quando eu abro minha rede social, a pessoa com a mesma idade que eu tá luxando com o carro do ano? Então, a gente tem que tentar entender isso, que o mundo evoluiu, que hoje em dia, infelizmente, rede social tá aí para afundar mais ainda quem tem depressão. Porque a rede social raramente vai jogar na tela dessas pessoas que tá tudo bem ela passar por isso, que é só uma fase. Não. Ela abriu, vai estar uma pá de gente sendo feliz, uma pá de gente tendo tudo o que quer, realizando os seus sonhos, enquanto ela tá com esse desânimo, enquanto ela não tem ninguém nem sequer para ouvir ela. Então, o que eu digo é que os pais têm que abrir muito a mente para tentar entender isso. Os pais têm que, de fato, sentar e conversar com seus filhos para tentar entender isso. E eu falo isso porque eu, como eu disse, eu conheci várias e várias pessoas que passaram por isso e quase 100% delas é porque os pais em casa não sentavam para ouvir elas. E, de fato, a família é a maior base que o ser humano tem. E, então, se ele perde essa base de um pai e de uma mãe sentar para ouvir, de fato, sem julgar, e no final abraçar, dizer que ama, dizer que está ali, o jovem, o adolescente não tem mais canto nenhum para ir. Então ele vai buscar ajuda na primeira coisa que ele vê. Na primeira saída que ele vê, ele vai estar buscando ajuda. E muitas das vezes a gente chama isso, diz que a pessoa está fraca, diz que é porque a pessoa não tem a mente forte, mas de fato é isso. Se eu não tenho canto nenhum de apoio, se eu não tenho uma igreja para me apoiar, se eu não tenho amigos para me apoiar, se eu não tenho família para me apoiar, eu vou apoiar em quê? Então, se eu acho uma coisa que eu consigo me apoiar, eu vou me agarrar nela. Sim. Não importa se ela vai ser boa para a minha vida, não importa se ela vai ser ruim. Então, de fato, essa ignorância, essa mente fechada de buscar entender, de fato, como o mundo hoje em dia está evoluído, como o mundo hoje em dia tem mudado, eu acho que isso tem afetado mais ainda as famílias hoje em dia e principalmente os filhos hoje em dia. Eu acho que a gente não consegue falar com tanta propriedade porque nós não somos pais. Sim. Ainda. E às vezes parece ser muito fácil a gente do lado de cá dizer os pais precisam fazer isso, os pais precisam fazer isso. E é óbvio que nós temos pais que de fato fazem isso. Nós temos pais que de fato acompanham e ainda assim nós temos filhos depressivos por conta disso. É talvez o entendimento do individualismo de cada ser humano, de cada um. Então, cada cabeça literalmente é um mundo. O que atinge você não me atinge. O que para você pode lhe deixar ser um gatilho para algo negativo pode não ser para mim. E é esse entendimento que precisa ser feito. Então, os pais precisam, de fato, não terceirizar a obrigação deles. Os pais precisam, de fato, ser pais. Não é deixar de lado. É isso, é cobrar, é dizer sim na hora de dizer sim, mas é também dizer não na hora de dizer não, é de fato ser presente. E você falou tudo isso, eu acho muito interessante, porque talvez a primeira coisa que as pessoas fizessem é dizer, eu vou contar para o meu pai, mas outras pessoas, principalmente jovem e adolescente, eu vou esconder dos meus pais. E o que você diria para pais de que forma ficarem atentos aos filhos, de que maneira buscarem perceber esse tipo de sinais de jovens e adolescentes que começam a demonstrar sinais de depressão? Quais sinais eles deveriam buscar? Que ajuda eles deveriam buscar? Porque você até falou a respeito de a gente precisa desse ponto de ajuda, de apoio. Que ponto de apoio esses pais precisam ter? O que eu indicaria é, de fato, observar os filhos. Porque
todo pai, toda mãe sabe do que o filho gosta, sabe de como é uma rotina que o filho gosta. Então, de fato, se ele parou de fazer qualquer coisinha, insiste em buscar o porquê ele parou de fazer aquilo que ele tanto amava. Insiste em buscar porque ele prefere passar mais tempo agora dentro do quarto. Insista em buscar e entender o que está passando. Ah, mas eu não entendo do assunto, eu não sei o que acontece. Busca ajuda de profissionais. De fato, eu tinha muito bloqueio de buscar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. Tinha muito bloqueio. Eu não gostava de ter que ir até uma pessoa para eu poder conversar, sendo que tinha várias pessoas ao meu lado que podia fazer isso para mim. Só que é totalmente diferente, né? Quando eu comecei a frequentar o psicólogo, hoje em dia eu não me arrependo. Virou mais que um psicólogo para mim, Adalberto Júnior. Não esqueço nunca, um amigo para mim. E, de fato, tudo que eu aprendi com ele nas sessões de terapia, tudo que eu aprendi em questão de como lidar com a depressão tem tornado minha depressão mais tranquila. Muitas das vezes eu falo que a gente tem que fazer nossa parte. Sim. Nossa parte é essa. Se eu não entendo o problema, eu vou até um profissional que entenda melhor. Então, de fato, levar seu filho num psicólogo não significa que seu filho está ficando louco. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se a gente frequenta psicólogo, a gente ficou doido. Mas eu digo, por experiência própria, que a melhor coisa na vida do ser humano é fazer terapia. A melhor coisa do ser humano é sentar com o psicólogo. E eu digo mais, que não é só simplesmente levar o filho até lá, né? Para você que é filho, que está ouvindo isso, que seu pai vai levar você até o psicólogo. De fato, ele não vai resolver o seu problema. Eu enxergo muito isso, que de fato ele não vai resolver o seu problema. Ele vai te ajudar a resolver o problema, a fazer você resolver o problema. Então ele vai te dar maneiras, atividades, coisas que vai fazer com que você consiga resolver esse problema sozinho. Então, de fato, se for conversar com ele, ajuda ele a te ajudar, né? Faz por onde, faz... Bom, isso, né? Ajuda ele a te ajudar. Sim, ajuda ele a te ajudar. Porque se eu levo um problema para ele hoje, amanhã eu levo outro problema, depois de amanhã eu levo outro problema, no final não vai lidar com problema nenhum. Então, de fato, procurar ajuda de um profissional é bom. Quando, de fato, você percebe que está alguma coisa fora do normal dentro de casa. Porque é necessário. Mesmo que para você seja besteira, pode ser sim um início de uma depressão. E que, de fato, hoje em dia, você vê que a taxa de suicídio tem crescido bastante. Sim. E aí você toca num assunto que é meio que tabu. Em pleno século XXI, 2023, pessoas esclarecidas que têm a mídia, têm redes sociais, tem outras e outras coisas, mas ainda assim é tabu. Por conta da nossa ignorância de que é falta de Deus, é pecado, é falta de oração, é pantinho, é vitimismo. E é de fato esse tabu de falar de procurar um especialista, procurar um psicólogo. A gente ainda sofre com esse tabu de que crente acredita em Deus. Porque Deus cura tudo, porque Deus faz tudo. E isso também, querendo ou não, se torna uma barreira para essa ajuda necessária. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse tabu e o quanto essa ajuda é necessária. Sim, eu costumo chamar isso do falso evangelho. As pessoas não têm vindo até Deus por culpa da igreja de verdade. Porque a igreja em dia ele tem pregado um Deus que cura tudo e de fato Deus cura tudo. De fato, Deus, ele não tem nem o que falar. De fato, ele cura tudo quando ele quer. Mas... acho que esse final que você falou demonstra e explica tudo quando ele quer. Isso. De fato, ele cura tudo quando ele quer.
Muitas das vezes não é do querer dele curar a gente de tal coisa, não é do querer dele mudar a nossa vida, porque ele quer assim. Eu já ouvi muita história de pessoas que diz que entrou para a igreja, tinha depressão, orou, buscou e Deus curou. E eu não me vejo nessa posição de que eu vou sentar na igreja qualquer dia, vou ajoelhar, vou orar e Deus vai me curar dessa depressão. É algo que você sente e você tem certeza? Sim, é algo que eu sinto e é algo que eu tenho certeza. E não é porque Deus me odeia. Isso. Que Deus ele não vai chegar em nenhum momento curar a minha depressão. E não porque ele é um Deus carrasco. É porque em todas as fases que eu tive de crise, de depressão, todas as fases que eu passei de tentativa de suicídio, eu nunca enxergava o amor de Deus comigo. E eu assisti uma série na Netflix que ele fala o seguinte: o amor cura toda dor. E muitas das vezes eu me pegava preso nisso, de que o porquê Deus não vai me curar dessa depressão se ele já curou várias e várias pessoas disso. Por que não eu? Porque eu não estou nesse meio, porque ele não quer que eu saia disso. E a resposta dele para mim foi que eu precisava aprender sobre o amor. E é por isso que as pessoas brincam tanto, que eu sou apaixonado pelo livro de 1 João. E não é porque ele massageia o meu ego. Muito pelo contrário. Eu apoio muito com o livro de 1 João. Porque mostra o quanto Deus me ama, o quanto o amor dele é grande na minha vida e o quanto isso basta. Então, pode ter qualquer problema surgir, mas o amor dele basta. E é isso que ele me ensinou. É isso que ele quer que eu aprenda diariamente. Seria de fato o amor dele por quem ele é, não pelo que ele pode fazer. Sim. E as igrejas têm pregado esse Deus de uma forma meio que errada, eu digo assim. Porque as pessoas pregam esse Deus de que, não, entre para a igreja que ele vai te curar da depressão. O jovem depressivo, ele entra dentro da igreja, ele não tem esse processo de cura e ele se frustra com Deus. E não foi por culpa de Deus, foi porque eu preguei um Deus que ia fazer isso com ele. Só que eu não entendo o querer e a vontade de Deus. Então, eu digo muito que a gente tem que fazer nossa parte. Então, se minha parte aqui na Terra é conseguir ir atrás de um profissional para que ele me ajude, eu enxergo Deus nisso. Eu enxergo que Deus está me fazendo ser curado nisso. Então, é assim que Deus quer que eu seja curado. Não estou dizendo que Deus não pode fazer essa cura imediata. Ele pode. Só que o que eu posso fazer por mim, ele não faz nunca. Você não vai ver em nenhuma passagem da Bíblia Deus fazendo a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se minha parte é buscar ajuda, eu vou buscar ajuda. E eu vejo muito isso. A gente tem que pregar um Deus realista. Um Deus que não vai te curar de tudo, todos os problemas que existem no mundo. Ele é um Deus que te ama, é um Deus que vai estar contigo e é um Deus que vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte também. Eu enxergo muito isso quando eu falo de um falso evangelho que se tem pregado hoje em dia. E é muito interessante você falar isso de fazer a nossa parte, porque várias vezes, principalmente no Novo Testamento, quando nós temos alguns episódios, alguma história contada a respeito de ajudar, essa palavra no original ela não significa que alguém, Daniel que está aqui nos auxiliando, pega isso aqui e faz aqui. Esse ajudar de fato é alguém. Isso é atribuído muitas vezes ao próprio Espírito Santo, que deixa eu tentar fazer algo de forma figurativa. Isso aqui é muito pesado. Então quando eu digo me ajuda, não é eu pegar sozinho. É tipo, eu pegar de um lado, você pega do outro e a gente sai junto. E aí não é jogar a responsabilidade para que ele faça. Então ele vai me ajudar, ele vai me auxiliar a fazer algo, mas eu também preciso fazer.
E eu acredito que a gente precisa trazer isso à nossa mente. Porque às vezes a gente quer jogar a responsabilidade para Deus e é muito mais fácil que Ele faça. E eu tiro a minha obrigação da reta. Eu tiro o que eu deveria fazer da reta e o que eu posso fazer. O que é como um pai pode fazer, o que é que um pastor pode fazer, o que é que um líder pode fazer e o que é que um próprio jovem que está passando pela depressão, ele mesmo pode fazer. Então, quando a gente joga para esse âmbito de que Deus faz tudo, a gente joga e faz, faz aí. Sim, e é muito interessante a gente fazer a nossa parte. Eu digo isso porque eu vim aceitar um fato que aconteceu na minha vida ano passado, depois que eu comecei a fazer terapia, por conta do que eu aprendi na terapia, né? Em 2016, uma amiga minha, ela cometeu suicídio e eu nunca, de fato, aceitei essa situação. Eu sempre, de fato, nunca sentei para observar o que aconteceu, para me livrar dessa culpa que estava sobre meus ombros. E a todo tempo eu culpava a Deus por isso. Eu nunca cheguei a buscar, a fazer minha parte para entender isso. E nunca me permiti passar por esse luto. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, quando eu comecei a, de fato, buscar fazer minha parte, buscar fazer tudo aquilo que eu posso fazer por mim, Deus, Ele me deu entendimento de tudo. Então, hoje em dia, eu vejo por outro lado esse momento, isso que aconteceu. Depois de quase 6 anos foi que eu consegui me perdoar por conta disso que aconteceu. E, de fato, quando a gente faz nossa parte, Deus ele vem e auxilia. Então, a cura de Deus vem depois que a gente faz nossa parte. Ele está sempre conosco. A gente tem que entender isso e que isso basta. A gente está quase caminhando para o final e depois de tudo que você já falou da depressão, de como lidar com a depressão, das tentativas de suicídio, das formas de ajuda, como lidar, como se comportar, como aceitar isso, como se perdoar. Eu queria cavar um pouco mais fundo e de forma bem prática. Eu queria que de forma bem clara, talvez não precise dar detalhes, mas de forma clara, você possa falar pra gente, em resumo, algum momento específico desses anos que você luta contra a depressão, que você passa pela depressão, que você tem a depressão, que busca entendê-la. Algum episódio, alguma coisa que para você foi algo muito difícil, muito pesado de lidar. E você conseguiu passar por esse momento. De forma prática, de forma bem didática. Eu acho que o ano mais complicado na minha vida de lidar com a depressão foi de fato 2019. E por incrível que pareça, foi no ano que eu comecei a fazer terapia, né? E o complicado foi que de fato eu não entrei para a terapia com o interesse de me ajudar, né? Então foi um ano que eu mais tentei me suicidar com remédios. Então foi um ano que eu vivi dopado, praticamente. Eu peguei remédios para fazer o tratamento de 3 meses. O remédio era muito forte. Esse remédio que me passaram era um remédio muito forte. E eu passei acho que 2 semanas com o remédio. Um tratamento que era de 3 meses. E teve dia de até eu misturar, tomar 8 comprimidos desse que eu tomava, misturei outros como clonazepam, Rivotril e outros. E nesse dia eu lembro que eu peguei no sono. Um dia antes, eu acho que era 6 da tarde, eu vim acordar no outro dia, quase 6 horas da noite. Foi quase 24 horas dormindo, de fato. E quando eu comecei a entender, de fato, que o que estava acontecendo ali naquele momento, eu coloquei meus pés no chão e quis buscar uma saída certa, uma saída de toda aquela situação. Porque
eu meio que não estava vivendo. Eu estava só vegetando de fato. Porque aonde você me visse, eu estava dopado. Era um remédio por dia que eu tinha que tomar. Eu tomava 3, 4 por dia. E eu saí disso depois de muita força de vontade, de fato. Depois de muito buscar a aceitação da minha depressão. Que eu falei sobre a aceitação, mas ela não veio de imediato. Eu vim aceitar minha depressão em 2019, depois que eu passei por tudo isso. Mas também é algo que é progressivo, não vem instantaneamente. Não vem instantaneamente. Eu tive, de fato, depressão em 2003 e não é algo que eu me fiz o diagnóstico. Foi, de fato, psicólogos. E eu vim aceitar essa depressão em 2019, depois de todos esses acontecimentos de querer me dopar com remédio. Eu acho que foi o ano que eu mais me cortei na vida. De fato, pingar sangue no meu pulso. E depois de tudo isso, eu comecei a aceitar que eu estava, de fato, precisando de ajuda, porque eu iria, de fato, acabar morrendo já. E quando eu entendi que eu, de fato, estava precisando de uma ajuda, quando eu entendi, de fato, que eu estava precisando de uma saída, a melhora veio vindo. Porque a gente acha, muitas das vezes a gente acha que a depressão vai nos derrubar e vai deixar a gente lá caído no chão, mas quando a gente faz um esforço de ir contra aquele desânimo que ela nos causa, consequentemente a mente começa a trabalhar melhor. E foi uma luta muito, muito diária, muito complicada para eu conseguir me levantar, para eu conseguir sair desse momento. Então, depois que eu saí, depois que eu consegui me colocar de pé, eu coloquei para mim mesmo a meta de que eu iria buscar melhora, porque eu queria, de fato, começar a viver, mesmo com a vontade, que eu não tinha essa vontade de viver, eu iria buscar querer viver. E eu fiz isso para mostrar realmente para mim mesmo que, mesmo com todo esse problema, eu vou buscar viver, eu vou buscar fazer diferente, eu vou buscar realizar meus sonhos. Mesmo que eu não tenha ânimo para isso, mas eu vou querer fazer isso. E era muito complicado, muito difícil mesmo, porque a mente, ela joga na nossa cabeça diariamente todo o desânimo que a depressão traz. Mas, de fato, essa força de vontade que a gente tem que colocar no nosso coração, essa força de vontade de buscar qualquer coisa para fazer com que a gente saia dessa rotina que meio que a depressão causa na gente, né? Então eu comecei a buscar várias e várias coisas. É por isso que hoje em dia eu meio que toco de tudo. Comecei a aprender violão, depois teclado e baixo, e eu comecei a escrever. E não foi por querer, não foi porque eu gosto de fazer isso. Foi para, de fato, eu sair dessa rotina. Então uma escolha em viver. Eu escolhi viver, eu escolhi refazer a minha rotina para, de fato, eu conseguir sair dessa depressão. Porque muitas das vezes a gente se vê nesse estado depressivo, a gente se vê caído nesse momento depressivo e a gente não busca uma saída também. Então, eu quis também meio que uma forma de revolta com a sociedade. E eu estou sozinho, então eu vou mostrar que eu consigo me levantar sozinho. Mesmo que seja difícil, eu consigo me levantar sozinho. Que, de fato, não foi sozinho, né? Porque eu tive ajudas de várias pessoas me ensinando a tocar os instrumentos, com a ajuda do psicólogo. Porque, consequentemente, quando você tem essa vontade de se levantar, você consegue aceitar a ajuda das pessoas. Então, a aceitação e essa vontade de se levantar vai, de fato, abrir portas para que a gente consiga aceitar ajuda mais facilmente. E aí agora, uma pergunta que me veio à cabeça agora, da seguinte forma: para além de qualquer outra coisa, para além de, como eu falei, musicista,
toca praticamente ele sozinho, forma uma banda inteira, e escrever, decidir. Para quem não sabe, o homem também tem um chamado missionário. E serve na igreja de forma praticamente quase que integral, está praticamente todos os cultos tocando, servindo no próprio departamento e de outras formas, e se envolvendo projetos pessoais, dentro desse cenário. Então, porque a gente sabe que dentro de um próprio chamado ministerial, a gente precisa de muita constância, a gente precisa de muita disciplina, a gente precisa de muita intimidade com Deus. A gente, de fato, precisa andar nesse trilho de constância. E se para mim, que não sou depressivo, já é algo que eu luto diariamente para ser constante, como você, como alguém com depressão, que muitas das vezes, como falou, não tem vontade de viver, não tem vontade para nada, tem vontade de se isolar, não ver ninguém, não falar a ninguém, consegue se mover diante daquilo que o Senhor chamou, apesar da depressão. Eu aprendi nas minhas terapias que o menor detalhe que acontece na minha vida eu tenho que ser grato. Então, a gratidão por tudo que eu tenho hoje em dia, mesmo com a depressão, a gratidão por cada coisa que eu conquisto hoje em dia é o que tem me mantido na constância. E para além de conquistar, escrever um livro, para além de tocar vários instrumentos, a minha maior vontade de querer continuar a ser constante é de poder chegar para outro jovem depressivo, para outra pessoa que passa por esse problema e conseguir, de fato, meio que entender ela. Então, o que me mantém de pé, o que me mantém nessa constância é... E acreditando. Isso. É acreditar que amanhã pode surgir um jovem que vai estar passando por essa depressão, ou até mesmo pior, e que de fato eu vou poder sentar e conversar com ele, vou poder sentar e ajudar ele, vou poder sentar e orientar ele a buscar a ajuda de um profissional, de que fazer terapia não é algo ruim. Então, o que me mantém constante de querer viver esse chamado ministerial que Deus tem na minha vida é, de fato, poder enxergar amanhã como um jovem que consegue ajudar outro jovem. A entender que não é se revoltando contra Deus, porque Deus não é culpado pelas coisas. Sim, porque Deus, ele não é culpado por tudo o que a gente passa. Muitas das vezes os culpados somos nós mesmos por não querer entender de fato o que se está passando. Porque a gente se prende nessa bolha de que eu estou passando por problema X e a gente não quer entender o problema X. Então, o que me mantém de pé é isso, de poder enxergar amanhã como um jovem que consegue ajudar outro jovem. E eu não digo isso porque eu sou um profissional da área. É porque eu acredito que a melhor forma de você mostrar para outra pessoa que você é capaz de entender aquilo que ela está passando é com a sua própria vida. E, de fato, eu creio que eu tenho esse aval de poder compartilhar um pouco sobre depressão, de poder sentar com alguém depressivo e falar que eu consigo entender ele. Porque, de fato, eu já passei por isso e hoje em dia eu tenho essa depressão e isso não me faz ficar caído. De fato, eu faço de tudo. Trabalho, eu estudo, faço aula de música, toco em casamentos, eu escrevo livro, tenho um projeto. E essa depressão ela não tem me consumido porque eu aprendi que ou ela me controla ou eu controlo ela. Ou ela me domina ou eu domino ela. Então, não é porque eu tenho uma depressão que eu vou morrer. Não é porque eu estou passando por um problema angustiante que eu não tenho nenhuma saída. Eu tenho uma saída, você que tem depressão tem uma saída e, de fato, a gente tem que, primeiramente, buscar essa ajuda. A gente tem que, de fato, sentar e buscar conversar com alguém.
Mesmo que você tenha esse bloqueio de, não, eu não quero ir para um psicólogo, não quero ir para alguém assim, algum profissional. Beleza, mas busca alguém para sentar e conversar sobre isso. Porque a gente fazendo a nossa parte de sentar e conversar, de fato, vamos ter ajuda. É a lei do retorno. Se eu busco algo, esse algo vem até a mim. Recebo. Eu acredito muito nisso. Então, temos que fazer esse papel de que eu preciso de ajuda, então eu vou buscar ajuda. E é isso que nos dá constância de não desistir, de chegar a um ponto de um suicídio. É essa constância de hoje eu não consegui ajuda, mas amanhã eu vou tentar de novo e amanhã vai surgir. Nem que seja alguém para ouvir e não falar nada, mas já ajuda de qualquer modo. E não se afogar com as próprias palavras. De fato, liberar elas e soltar tudo o que sente. Porque quanto mais a gente solta, mais aliviado a gente fica. Acho que mais que tudo é a demonstração da própria graça de Deus agindo na nossa vida. Porque talvez você diria assim, como alguém com depressão consegue ter um chamado ministerial? Como alguém com depressão consegue aconselhar? Como alguém com depressão consegue tocar vários instrumentos e servir? Como alguém com depressão consegue trabalhar, escrever um livro, ter uma vida? E a maior explicação para isso é que nós somos alvo constante da graça e do amor de Deus. E Luiz, eu não tenho o que dizer, a não ser agradecer. Agradecer e dizer que tua vida, tua história é uma inspiração. Te ter perto é graça. Poder te acompanhar é graça. E não há outra coisa a não ser te dizer que Deus te abençoe, que Deus te conserve, que Deus te faça cumprir o propósito pelo qual Ele te fez. Que as lutas dessa vida não te parem. Que os dias difíceis, que os momentos que você ainda assim seja tentado a se trancar novamente, não mude quem você é, porque nem a depressão, nem doença, nem nada vai conseguir afastar você do amor de Deus. E eu gostaria que, para fechar, você de forma breve falasse agora para jovens que assim como você, cristãos ou não cristãos, estão enfrentando a depressão. E mais que isso, para a igreja, para as pessoas também, o que podem fazer diante de situações como essa? Para a igreja em si, eu diria abraçar. De fato, abraçar, de fato, sentar e conversar. De fato, entender. Sem essa conversa de que é falta de Deus, sem esse papo de que é porque está em pecado. Porque depressão não é um pecado. Depressão é, de fato, uma condição. E não é uma condição que a gente escolhe ter para nossas vidas. Então, para a igreja, para os pais, para amigos que não sabem o que fazer com a pessoa que está do nosso lado, que tem depressão, senta e escuta. Senta e abraça. E insiste para sair, insiste em rolês aleatórios da vida. Insiste, porque, de fato, ela cria esse bloqueio de que eu não vou querer, eu não quero, mas no fundo a gente quer ir. Então, o insistir é necessário. Mesmo que na nossa cabeça, para o nosso ego, seja meio que uma humilhação estar insistindo isso para alguém. Porque o ego do ser humano é assim. Mas, de fato, você está ajudando uma pessoa a fazer isso. E você que tem depressão, que está, de fato, nesse momento, cada vez mais se isolando porque não encontra uma saída e porque não consegue enxergar uma ajuda, de fato, o que eu digo é continue. Eu sei que parece clichê, eu sei que parece besta falar continue, mas de fato é continuar e de fato tentar achar ajuda, buscar ajuda principalmente de um profissional. E mesmo que você não queira buscar ajuda de um profissional, chama alguém, tem vários cantos que você consegue conversar com alguém que vai de fato te entender. Tem o 188, que é o número que você consegue conversar com o pessoal.
E tem várias redes também sociais que são do bem, que quer te ouvir e, de fato, meio que aliviar esse peso. E, consequentemente, você vai melhorando, consequentemente, você vai querendo buscar a ajuda de um profissional, ajuda de outros cantos. Mas que, de fato, não se isole, não fique fechado no seu canto. Por mais que seja difícil para a gente, de fato, ir até alguém para pedir ajuda, que a gente não deixe o medo de que a pessoa vai julgar, nos dominar. Porque, muitas das vezes, a pessoa que a gente acha que vai mais nos julgar é a pessoa que vai mais nos ajudar. Então, não fica abatido, se levanta todo dia e busca fazer, nem que seja uma coisinha, você vai conseguir achar que te dá ânimo ainda. Então coloca todo o gás nisso, todo o teu tempo nisso, todo o desânimo nisso, que consequentemente isso vai te levantar. Eu não sei quanto a vocês, eu espero que, assim como a mim, que aprendi muito hoje nesse vídeo, nessa conversa, que você possa se sentir ajudado, que você possa se sentir abraçado, que você possa se sentir um pouco compreendido e amado. E que você escolha viver. Porque existe uma vida a ser vivida, apesar das dificuldades desse mundo, apesar das más circunstâncias. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Fica meu abraço, curte aí, envia para aquele amigo que você acha que talvez esteja precisando. E não esquece, abraça, escuta, fica ao lado, nem que seja só para ficar em silêncio. Faz toda a diferença. E até a próxima. Deus te abençoe.